Em 1969, um projeto de pesquisa ligado ao Departamento de Defesa americano criou uma pequena rede de computadores para desenvolver protocolos de roteamento que permitissem transmitir dados a longa distância de maneira efetiva. Esse projeto foi aumentado na década de 70, conectando também a Universidade da Costa Leste americana com a Costa Oeste, e em 73 esse projeto tornou até mesmo internacional, ligando, por exemplo, centros de pesquisas em Londres aos Estados Unidos. Em 1984, esse projeto foi expandido ainda mais, de forma que a rede se tornasse descentralizada. Então, nesse caso, foi incluído também algumas empresas privadas nessa rede. Então, agora ele não é mais administrado apenas pelo Departamento de Defesa americano. Então, nesse caso aqui foi quando surgiu a internet. Então, quando essa rede se tornou descentralizada, nós temos então o surgimento da internet, muito parecido com o que é hoje, e em 83 essa internet se tornou globalizada de forma a conectar todos os continentes. Então foi assim que nasceu a internet. Ela começou ligando algumas universidades na costa oeste americana e depois ela foi ligando outras universidades, centros de pesquisa, e ela foi crescendo cada vez mais e chegou a um ponto em que ela incluiu também empresas privadas, se tornou descentralizada e conectou todos os continentes do planeta. Então essa evolução ela fez com que a rede mudasse a sua topologia ao longo do tempo. Então uma questão fundamental que surge é como nós podemos predizer que uma rede pequena, que comece lá em 69, como que ela vai gerar uma rede tão grande que é a internet hoje. Ou seja, será que nós conseguimos desenvolver um algoritmo, um modelo, na verdade, de rede que consiga reproduzir esse crescimento? Então essa é uma das ideias do desenvolvimento de modelos de redes complexas. Então agora, a partir dessa aula, a gente vai aprender como que eu gero redes a partir de um certo algoritmo. Então eu vou ter um algoritmo e esse algoritmo ele vai rodar de forma que essa rede vai sofrer uma evolução temporal e vai gerar uma certa topologia. Então nós vamos aprender como gerar redes aleatórias, redes sem escalas, redes pequeno mundo, redes com assortatividade, redes com estrutura de comunidades. E isso é extremamente importante porque nós podemos modelar não apenas a evolução da internet, mas nós podemos tentar entender como que são criadas conexões entre cidades, entre aeroportos, como que os genes eles interagem entre si, como é que eles acabam evoluindo ao longo do tempo, como que neurônios criam sinapses, ou seja, esses modelos são fundamentais para nós entendermos como que esses sistemas complexos evoluem e como que as estruturas de redes complexas mudam ao longo do tempo. Então, basicamente, esses modelos servem para 3 objetivos. O primeiro deles é tentar predizer a evolução de uma rede real, ou seja, da estrutura de um sistema complexo, entender como é que a internet evolui e, com isso, tentar predizer como é que a internet vai estar daqui a 50 anos, tentar predizer como é que a evolução dos seres vivos moldou as interações genéticas e entre proteínas, e tentar entender também como é que nascem as interações sociais. Ou seja, o primeiro objetivo é tentar predizer como que uma rede complexa evolui. O segundo é tentar gerar redes com algumas propriedades que possam ser controladas. Então, por exemplo, eu posso ter uma rede no qual eu quero variar o nível de assortatividade, ou a estrutura de comunidades, ou a distância entre os vértices. Então eu posso tentar controlar esses parâmetros, essas propriedades da rede, através de certos modelos. E o terceiro é tentar entender como é que a estrutura da rede influencia um processo dinâmico. Então, vamos supor que eu quero analisar como é que o coeficiente de aglomeração afeta a sincronização de osciladores, ou como é que a distância entre os vértices afeta a propagação de doenças. Então, nesse caso, eu posso gerar redes com uma certa propriedade, aí eu vou simular o processo dinâmico e vou verificar como é que essa propriedade que eu posso controlar, por exemplo, vamos supor que seja a distância. Então eu vou aumentar a distância, vou calcular qual é a fração de indivíduos infectados no processo epidêmico. Vou diminuir essa distância e verificar como é que essa fração muda. Ou seja, eu posso verificar como é que uma propriedade da rede influencia num processo dinâmico. E essa análise é fundamental por quê? Porque, na verdade, se eu consigo mudar a estrutura da rede, eu consigo controlar o processo dinâmico. Então, por exemplo, se eu tenho uma propagação de epidemias, se eu consigo controlar como que essa rede está evoluindo no tempo, então eu consigo controlar a epidemia. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando nós tivemos lockdowns, as pessoas começaram a ter distanciamento social, isso mudou a estrutura da rede e conseguiu fazer com que a epidemia do coronavírus não fosse tão grande quanto poderia ser. Então, na verdade, se nós conseguimos entender como que a estrutura influencia a dinâmica, então basta nós controlarmos a estrutura para controlarmos a dinâmica. Então, dezenas de modelos foram propostos para gerar redes complexas. Dentre os mais famosos, nós temos o modelo que gera grafos aleatórios de Arnold-Reny,
Temos o modelo de Watts-Strogas, que geram redes pequeno-mundo, o modelo de Barabás e Albert gera redes sem escala, o modelo de Waxman gera redes espaciais. Então há muitos modelos e cada modelo gera uma rede com propriedades diferentes. Então a partir dessa aula nós vamos aprender sobre esses modelos, vamos aprender como é que são os algoritmos e também como é que são as propriedades das redes que são geradas por esses algoritmos e vamos ver diversas aplicações. Os grafos aleatórios foram inicialmente propostos entre 51 e 52 por Solomonoff e o Rapaport. Então, Solomonoff e o Rapaport, eles introduziram um tipo de grafo aleatório que foi posteriormente generalizado pelo Gilbert e ele foi popularizado na década de 50, na verdade foi analisado com maior nível de detalhe e maior profundidade por Paul Erdos e Alfred Reny, que introduziram então um outro tipo de grafo aleatório que é o que é estudado até hoje. Então, no grafo aleatório de Erdos-Reny, nós temos um grafo que é definido por um conjunto de n vértices e m conexões. Então, na verdade, quando nós falamos de grafo aleatório, nós temos que pensar que nós temos o chamado ensemble. O que seria o ensemble? O ensemble seria todos os conjuntos de grafos que eu posso gerar. Seria, na verdade, uma ideia idêntica à de variável aleatória. Um grafo aleatório de Erdos-Reny não é apenas um grafo, mas sim o algoritmo que vai gerar aquele grafo. Então, esse modelo inicial que foi proposto pelo Erdos-Reny é chamado GNM, onde nós definimos n vértices e m conexões que são colocadas no grafo de forma totalmente aleatória. Então, a ideia básica é: eu seleciono n vértices e distribuo de forma aleatória m conexões entre eles. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, nós temos aqui um G31, ou seja, nós temos 3 vértices e apenas uma conexão. Só que vejam, esse modelo ele permite com que eu gere essa rede, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Então, na verdade, cada uma dessas redes é apenas uma realização do grafo aleatório, que é o modelo que vai gerar, então, essas redes. Então, quando nós falamos em modelo de rede, nós falamos no algoritmo, ou seja, naquele processo que vai definir, então, diversas redes, não apenas numa rede só. Só que o problema que ocorre com o modelo GNM é que ele acaba sendo mais complicado de tratar matematicamente, porque quando eu coloco uma aresta entre um par de vértices, eu mudo a topologia e a próxima inclusão ela acaba sendo afetada pela primeira, ou seja, o processo tem uma certa memória. Então, para contornar esse problema, o Gilbert propôs em 59 um modelo chamado grafo aleatório com parâmetros n e p, onde n seria o número de vértices e p seria a probabilidade de eu definir uma conexão entre dois vértices. Então, no fundo, como é que ele funciona? Ele funciona assim: eu tenho aqui um vértice, um outro vértice, e aí eu vou simplesmente sortear uma moeda, por exemplo, e se sair cara, eu coloco a conexão, e se sair coroa, eu não coloco a conexão. Ou seja, nós temos simplesmente um processo de Bernoulli. E o processo de Bernoulli ele é muito conhecido. Então, nós sabemos, por exemplo, de processos estocásticos, que o processo de Bernoulli ele vai gerar uma distribuição do tipo binomial. Ou seja, a probabilidade de eu ter k sucessos, ter k conexões no meu grafo, vai ser igual ao número de tentativas n, p é a probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade de colocar uma aresta, 1 menos p elevado a n menos k. Ou seja, essa distribuição aqui ela é muito conhecida, temos diversas propriedades calculadas, então eu vou transformar o meu processo de criação de um grafo, que seria gerar um grafo aleatório, num processo conhecido, que é o processo de Bernoulli, e com isso eu posso usar então todas as ferramentas, todos os conceitos que foram desenvolvidos para o processo de Bernoulli para estudar esse grafo aleatório. Então aqui nós temos o algoritmo para gerar então esse grafo aleatório. Então basicamente eu começo com um grafo totalmente desconectado e a cada passo de tempo eu vou simplesmente definir uma aresta de acordo com uma certa probabilidade. Então eu sorteio uma moeda, se sair cara eu coloco a aresta, se sair coroa eu não coloco a aresta. E vou fazer isso para todos os vértices, ou seja, para cada vértice eu vou então fazer n menos 1 tentativas, porque eu tenho um total de n vértices. Então cada um deles vai tentar n menos 1 vezes, e com isso então eu posso calcular a probabilidade de ter k conexões na minha rede. Então basicamente nós temos aqui o algoritmo, então de 1 até n, e eu vou fazer de j de i mais 1 até n, por quê? Porque na verdade eu não vou repetir duas vezes. Se o número que eu sorteei for menor que p, eu adiciono uma aresta entre i e j e entre j e i, porque na verdade essa rede não tem direção. Como ela não tem direção, então na hora que eu coloco uma conexão entre i e j, na minha matriz de adjacência eu vou ter uma conexão entre j e i. Então é importante ter isso em mente. Então, e notem também que eu não vou testar mais de uma vez essa conexão, vou testar apenas uma vez cada uma das possibilidades. Então notem que, como esse algoritmo ele é um processo de Bernoulli, ou seja, ele é um processo estocástico,
cada vez que eu rodar o meu algoritmo, eu vou obter uma rede diferente. Então, na verdade, o grafo aleatório ele é não definido em termos de apenas uma rede, mas através de um ensemble de redes, ou seja, através de um conjunto de todas as redes possíveis. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos n igual a 3, temos uma certa probabilidade de sucesso P, então uma saída possível do meu algoritmo seria esse caso aqui, ou esse caso e esse caso. Esse caso seria o quê? Seria o caso que eu tenho apenas uma conexão, ou seja, eu tenho apenas um sucesso. Nesse caso aqui, eu tenho duas conexões, então eu tenho duas arestas no meu grafo. Nesse caso aqui eu tenho nenhuma, e nesse caso aqui eu tenho 3. Então, na hora que eu faço a distribuição de probabilidade de todos esses casos, nós vamos verificar que ela vai seguir, então, uma distribuição de Bernoulli. E a distribuição de Bernoulli, ela tem mais ou menos essa cara aqui, e a gente vai ver também que ela pode ser aproximada por uma distribuição de Poisson quando esse n é muito grande e o grau médio, na verdade o grau médio seria p vezes n menos 1, é mantido fixo. Então vejam, para um certo valor de n e p, eu posso obter todas essas possibilidades para um grafo aleatório. E cada uma dessas redes geradas é uma realização do meu modelo de grafo aleatório. E qual seria a probabilidade de eu gerar um grafo com L conexões e N vértices? Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente verificar todas as possibilidades, uma combinação de N tomado 2 a 2. Seria quem? Seria N fatorial dividido por N menos 2 fatorial sobre 2 fatorial. Isso aqui é simplesmente quanto? Simplesmente N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial dividido por N menos 2 fatorial vezes 2. Esse N menos 2 eu posso cortar, então seria simplesmente N vezes N menos 1 sobre 2. E isso é simplesmente o número de tentativas que eu vou ter no meu grafo para incluir as conexões. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 vértices, o número de possibilidades que eu tenho seria 1, 2, e esse teria com esse seria 3. Então, seria quem? Seria 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial, que é simplesmente 1 fatorial. Então, seria 3 fatorial, seria simplesmente 6, sobre 2 seria 3 possibilidades, que é o que eu tenho aqui. E qual seria o número médio de arestas que eu posso ter? Bom, como essa aqui é uma distribuição binomial, na distribuição binomial que é dada aqui embaixo, a gente tem que a esperança de x, nesse caso aqui seria a esperança de k, na verdade, é simplesmente o número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso. Então, seria quem? Seria simplesmente o número de tentativas, n vezes n menos 1 sobre 2, vezes a chance do sucesso. Então, com isso, então, eu consigo calcular qual é a probabilidade de eu gerar um grafo com exatamente L arestas. E basta que a gente use, então, a distribuição binomial. Então, agora podemos calcular qual é a probabilidade de eu selecionar um vértice nessa rede aleatória e ele ter K conexões. Então, vejam só, vamos supor que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E quando eu tento incluir as conexões, o que vai acontecer é que cada um desses vértices, ele tenta se conectar com n-1 outros vértices, porque ele não se conecta com ele mesmo. Então, nesse caso aqui, ele vai se conectar com esse, ou com esse, ou com esse, ou seja, eu tenho 4 possibilidades, e o total de vértices que eu tenho aqui é igual a 5. Então, na verdade, quando eu for calcular essa probabilidade, eu vou levar o número de tentativas, que é simplesmente n-1, porque cada vértice vai tentar se conectar com todos os outros. Eu vou ter k sucessos, porque eu tenho k conexões, e aqui eu tenho p elevado a k, 1 menos p elevado a n-1 menos k. Então, essa é uma distribuição binomial, e nós sabemos que pela distribuição binomial, o grau médio dessa rede vai ser simplesmente o número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso, ou seja, n-1 vezes p. Então, dado que eu gero uma rede pelo modelo de Erdős-Rényi, eu posso então calcular qual é o grau médio dessa rede. Mais ainda, eu posso definir o p como sendo quem? O grau médio dividido por n-1. Então, dado que eu fixo o p, eu posso então gerar uma rede com certo grau médio. Vamos supor que eu quero gerar uma rede com grau médio igual a 10. E eu tenho, por exemplo, 100 vértices. Então, basta que eu faça 10 dividido por 99. Esse vai ser o valor do p que eu vou usar para gerar a minha rede. Podemos ainda aproximar essa distribuição binomial pela distribuição de Poisson, que a distribuição de Poisson é mais fácil da gente tratar do que a binomial. Então, esse primeiro termo aqui da combinação, eu vou escrever como sendo um produto. E nesse produto, vejam que aparece aqui o n-1, que eu vou colocar simplesmente em evidência. Então, quem que é esse termo aqui? Esse aqui é simplesmente n-1 fatorial dividido por k fatorial vezes n-1 menos k fatorial. E quem que é n-1 fatorial? n-1 vezes n-2 vezes n-3, e eu vou parar n-1 menos k.
Então esse primeiro termo aqui é simplesmente n menos 1. Esse termo aqui, ó, eu posso escrever como sendo simplesmente n menos 1 vezes, eu tiro o n menos 1 para fora, então seria 1 menos 1 sobre n menos 1. Certo? Então se eu multiplico, seria quem? Seria n menos 1, que está aparecendo aqui, e o segundo termo seria menos 1. Então fazendo isso, e fazendo o n ser muito grande, o que vai acontecer? Todos esses termos que vão aparecer aqui, aqui seria, por exemplo, 2 sobre n menos 1, então seria n menos 1 vezes 1 menos 2 sobre n menos 1. E esse termo aqui seria quem? Seria n menos 1 vezes 1 menos k mais 1 sobre n menos 1. Então, se eu fizer o n muito grande, esse termo aqui vai para zero, esse termo vai para zero, e vai sobrar simplesmente n menos 1 num produto de k fatores. Então, vai resultar simplesmente n menos 1 elevado a k sobre k fatorial quando o n for para o infinito, ou seja, o n for muito grande. Esse termo aqui, 1 menos p elevado a n menos 1 menos k, eu posso simplesmente aplicar o log nele, então vai cair esse termo aqui para frente, então seria n menos 1 menos k log de 1 menos p. Só que quem que é o p? O p é grau médio sobre n menos 1, está aqui. Bom, mas essa função log aqui, eu posso aproximar ela como sendo simplesmente log de 1 mais x, como sendo simplesmente x. Então eu pego simplesmente o primeiro termo se o x for muito pequeno, ou seja, se esse valor aqui, o grau médio dividido por n menos 1 for muito pequeno. Então vamos supor que o grau médio é 10 e o n é igual a 1000. Então, na verdade, esse termo é muito pequeno, então eu simplesmente aproximo por x. Então eu tenho que esse termo aqui vai ser simplesmente n menos 1 menos k que está aqui, e o x seria esse termo aqui. Então está aqui o meu x, seria então grau médio sobre n menos 1. Bom, então eu posso escrever como sendo menos k vezes 1 menos k sobre n menos 1. E isso aqui é aproximadamente k se o n for muito grande. De novo, se o n for para o infinito. Então eu posso descrever a minha distribuição como sendo esse primeiro termo aqui da combinação, ele vai ser simplesmente n menos 1 elevado a k sobre k fatorial, que está aqui. O p elevado a k continua aqui. E esse termo aqui, como eu tenho que ln de 1 menos p elevado a n menos 1 menos k é aproximadamente igual a menos grau médio, então se eu aplicar o log dos dois lados, log não, na verdade se eu aplicar a função exponencial dos dois lados, porque a função exponencial ela é inversa da função logarítmica, então eu vou ter que 1 menos p elevado a n menos 1 menos k é e elevado a menos k, que é o termo que aparece aqui. Bom, mas aí eu tenho que o p, quem que ele é? É grau médio sobre n menos 1. Então esse termo aqui eu já posso cortar com ele, então eu vou ter então a distribuição de Poisson. Então eu tenho aqui uma distribuição binomial para o caso em que n é muito grande e o k, o grau médio, ele é fixo, então eu posso aproximar por uma distribuição de Poisson, e a distribuição de Poisson acaba sendo mais fácil de ser tratado. E na distribuição de Poisson nós temos que a esperança de k é simplesmente grau médio, que seria o nosso lambda aqui para a distribuição de Poisson, e o grau médio é simplesmente n menos 1 vezes p, e aí eu posso então usar esse p então para calcular, então, quer dizer, eu posso usar esse grau médio para calcular o p e usar esse p para gerar a minha rede aleatória. Uma outra propriedade importante de uma rede complexa, que a gente viu nas aulas passadas, é o coeficiente de agrupamento, que é chamado clustering coefficient. Para um grafo aleatório, a ideia é a mesma. Como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente definir o clustering local, que é simplesmente o número médio de conexões entre os vizinhos de um vértice I, dividido pelo número total de possibilidades, ou seja, o número total de conexões. Seria quanto? Seria KI vezes KI menos 1 sobre 2, esse 2 eu passo para cima, e aí eu consigo então calcular qual é o clustering desse vértice. Então vamos supor que eu tenho aqui o vértice 3, como é que eu calculo o clustering desse vértice? Seria simplesmente o número de conexões entre os vizinhos de 3, então seria uma conexão, duas conexões, então está aqui o valor 2, dividido por K de 3. Qual seria o grau do vértice 3? Seria 1, 2, 3, 4, 5. Então seria 5 vezes KI menos 1, ou seja, 5 menos 1, que é 4. Dividido por 2, passa esse 2 para cima. Então isso aqui seria simplesmente 1/5. Então dessa forma, nós podemos então definir agora o coeficiente de agrupamento para um grafo aleatório. Mas notem que o grafo aleatório não é para um grafo apenas, é para um ensemble de grafos. Então a gente vai usar um valor médio do número de conexões entre os vizinhos de cada vértice I. E qual seria esse número médio de conexões? Bom, se eu tenho aqui um vértice com 4 conexões, cada um desses vizinhos, eles podem se conectar a 3 vizinhos. Então, esse pode conectar com esse e com esse. Então, o número total de tentativas seria simplesmente KI vezes KI menos 1 sobre 2. Bom, mas cada tentativa tem uma chance P de sucesso de ocorrer. Então está aqui. Então o número médio seria quem? Seria o número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso. Então esse seria
o número médio de conexões entre os vizinhos de um vértice I. Então, colocando agora aqui na equação que a gente viu na equação acima, então seria 2 vezes quem? P vezes KI menos 1 sobre 2, vai cortar com o de baixo, então seria simplesmente P. Então, o clustering coefficient, ou seja, o coeficiente de agrupamento para um grafo aleatório é simplesmente P, e P é simplesmente o grau médio dividido por N. Então, é muito simples a gente calcular então esse coeficiente numa rede aleatória. Vamos agora ver como é que nós calculamos a distância para um grafo aleatório. Então vejam só, vamos supor que eu tenho aqui uma rede regular, ela é aproximadamente um grafo aleatório, porque a gente viu que o grafo aleatório, em média, cada vértice vai ter grau médio conexões, certo? Então vamos testar o seguinte, vamos verificar que nós temos aqui 3 conexões. Então esse cara tem 3 conexões, esse tem 3, esse tem 3 e assim sucessivamente. Então se eu olhar a certas distâncias, vamos supor que essa aqui seria a distância igual a 1. Então a distância igual a 1, quantos vértices eu tenho aqui dentro? Eu tenho aproximadamente grau médio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. O grau médio é 3, mas é aproximadamente igual a 3. Se eu pegar 2 distâncias, então eu tenho um total de grau médio ao quadrado aproximadamente a uma distância 2. Tá? Então vamos supor que esse aqui eu tenho 3 vértices, no próximo eu vou ter 9 vértices. Nesse caso eu tenho 11 porque a gente incluiu esse vértice aqui também, mas é aproximadamente grau médio ao quadrado. Então eu vou ter, para uma distância 1, vamos supor, eu tenho 3 vértices. Por uma distância 2, eu vou ter 1, 2, 1, 2, 1, 2, eu vou ter 9. Por uma distância 3, eu vou ter 27 e assim sucessivamente. Então, se eu quiser agora calcular o número de vértices, eu tenho que o número de vértices ele é aproximadamente grau médio elevado à distância máxima. Então, se eu aplicar o log dos dois lados, eu vou ter que a distância máxima é simplesmente log de n sobre log de grau médio. Então, essa aqui é uma boa aproximação para o diâmetro que eu tenho na minha rede. Então, com isso, então, a gente consegue definir qual seria uma aproximação para a distância numa rede aleatória. Então, na verdade, nós podemos falar que esse d máximo ele prediz como que o diâmetro da rede escala com n, ou seja, como que ele aumenta com esse n. Mas, na verdade, para a maioria das redes, a gente vai verificar que esse dmax aqui ele vai representar melhor a distância média, porque a gente está usando ali o grau médio, né? Então ele vai representar melhor uma distância média entre 2 vértices escolhidos de forma aleatória. Então, aqui para efeito de comparação, nós temos aqui a distância calculada numa rede real e aqui nós temos a aproximação. Então, veja só, por causa da internet, a distância calculada é 6,98 e se nós calcularmos ln de n sobre ln de grau médio, obtemos 6,58. Para a web, 11,2, 8,31. Power Grid 18, aqui deu 8, ou seja, essa rede aqui é completamente diferente. A gente vai ver que essa rede aqui não é uma rede pequeno mundo, é uma rede que não obedece essa propriedade. Para chamadas telefônicas, 11,72, aqui 11,42. Ou seja, em geral, essa aproximação aqui é uma boa aproximação, então, para distância média que eu vejo na minha rede, ou seja, média das menores distâncias observadas numa rede complexa. Então, essa é uma boa aproximação e é uma maneira muito simples da gente calcular. E isso ocorre basicamente por quê? Porque, na verdade, o diâmetro ele é afetado por alguns caminhos, ele sofre muita flutuação, né? Então, se eu coloco uma conexão a mais, por exemplo, eu já altero muito o diâmetro. Então, tipicamente, nós vamos ter que, numa rede complexa, principalmente nas redes aleatórias, a distância média entre os vértices ela é igual ao log de n sobre o log de grau médio. Ou seja, se eu aumento n, eu aumento a distância. Se eu aumento o grau médio, eu diminuo a distância. Então, nesse caso aqui eu aumento e nesse caso aqui eu diminuo. Então vejam que essa é uma maneira então, de eu controlar a distância típica numa rede aleatória. E as redes que obedecem a essa regra aqui é chamada rede Small World, ou seja, redes pequeno mundo. Embora esses grafos aleatórios sejam muito simples para gerar redes complexas, eles apresentam algumas limitações. A primeira delas é com relação à distribuição do grau. Nós vimos que a distribuição do grau para uma rede aleatória ela segue a distribuição binomial, porque é um processo de Bernoulli, então vai gerar uma distribuição binomial. E nós vemos que a maioria das redes reais, ela segue uma distribuição chamada lei de potência, que a gente viu nas aulas passadas. Então, para uma rede real, tipicamente, o P de K ele é proporcional a K elevado a menos gama. Enquanto que para a rede aleatória, nós vimos que P de K é aproximadamente igual à distribuição de Poisson, ou seja, E é menos grau médio elevado a K, sobre K fatorial. Então, nesse caso aqui, geralmente a gente vai ter uma escala típica, ou seja, a gente vai ter que a maioria dos vértices possuem conexões próximas desse grau médio, então não vai variar muito. Só que nas redes reais, isso varia muito, vejam só. Para o caso da internet, ele varia de 1 até da ordem de mais de 1000 conexões para cada vértice. Enquanto que se eu usar
o grau médio e o número de conexões e gerar uma rede aleatória para representar essa topologia, essa rede aleatória vai apresentar o grau médio em torno de 10 e no máximo vai variar em torno de 20 conexões. Então, quer dizer, está muito longe da distribuição original. Então, esse grafo aleatório ele não é uma boa representação da maioria das redes reais por conta disso. Então, a distribuição do grau é muito diferente. Além disso, no caso do coeficiente de aglomeração também, a gente viu que o clustering coefficient, para o caso do grafo aleatório, é igual a P, então na verdade ele é fixo. Então se eu, por exemplo, calculo para o caso da internet, nós vemos, se nós calcularmos aqui K em função de C de K, onde C é o clustering, nós vemos que para o grafo aleatório ele é constante, só que ele varia aqui para uma rede real, colaboração científica também, e para a proteína também. Então no fundo a gente pode ver que o coeficiente de aglomeração para uma rede aleatória ele é muito menor do que para uma rede real. E essa então é uma limitação desse modelo que também precisa ser melhorada em outros modelos, ou seja, a gente pode tentar modificar esse modelo de forma a incluir um coeficiente de aglomeração que seja maior e também uma distribuição que seja mais próximo de uma lei de potência. Então esse modelo não é suficiente para representar redes reais, mas é um modelo bastante importante porque é um modelo que permite nós calcularmos diversas propriedades da rede. Então ele vai ser bastante usado principalmente para efeitos de comparação. Bom, para quem tiver mais interesse pode dar uma olhada no capítulo 3 do livro Network Science do Barabasi, ou no capítulo 12 do livro do Newman, que é Networks and Introduction. Então, nas próximas aulas nós vamos aprender sobre outros modelos, nós vamos verificar o modelo Small World, os modelos sem escala, e nós vamos verificar que esses modelos são extremamente importantes porque eles permitem, então, que nós geremos redes complexas que são parecidas com redes reais e também que nós controlemos algumas propriedades dessas redes.